Peço que os irmãos abram nas Bíblias em Êxodo. Aleluia. Capítulo 40. E o versículo é do 17 ao 33. Amém? Êxodo 40, do 17 ao 33. Que diz assim: E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas, e meteu neles os seus varais e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda sobre ela, em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho e pô-lo na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca no tabernáculo e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação um castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação diante do véu, e acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocaustos e ofertas de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entraram na tenda da congregação. E quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e o altar, e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Amém? Os irmãos podem se assentar. O Senhor colocou saltou essa palavra aos meus olhos, para que eu viesse dividir com os irmãos, né? Que nós devemos fazer como o Senhor nos ordena, né? De versículo a versículo, o Senhor falava e confirmava que Moisés havia feito como o Senhor tinha mandado. E assim somos nós, né? Assim nós devemos ser, né? Obedientes, né? E fazer conforme a ordem do Senhor. Esse tabernáculo, ele é um símbolo muito importante para a igreja, né? Porque ele é onde continha o pátio, né? Depois tinha, eu coloquei aqui, ele era dividido em 3 partes, né? Até chegar na presença de Deus. Então tinha o pátio externo, o santuário e o lugar santíssimo. E esse tabernáculo, ele guardava algo que também é muito importante, que é a Arca da Aliança, né? A qual o Senhor também deu ordem a Moisés para que ela fosse construída conforme as medidas, conforme tudo aquilo que o Senhor tinha pedido. O Senhor lhe deu ordem a Moisés para ele fazer dessa forma, e Moisés foi muito fiel ao que o Senhor tinha, né, pedido para que fizesse, que é essa arca, essa aliança, né? E aí eu fui pesquisar no dicionário, no popular, né, o que quer dizer aliança, e que diz assim, ó, que é o ato ou o efeito de aliar-se e
também é o anel, né? O nosso anel, a nossa aliança, que simboliza um noivado, um casamento, um pacto ou um tratado entre indivíduos para determinada finalidade. E na verdade nada mais é, aliança é uma relação de proximidade e união, né? Então o Senhor, ele pediu para fazer essa arca, essa aliança, né? Que simbolizava a aliança dele com o seu povo, né? A presença dele, né? Junto ao seu povo naquela arca, né? E essa arca da aliança, ela continha algumas coisas, né? Que o Senhor ordenou que guardasse lá, que era um símbolo do que Deus tinha feito ao seu povo após a saída do Egito, né? Que foi as tábuas, 2 tábuas dos 10 mandamentos, onde simboliza a lei, né? Que o Senhor já tinha deixado e serve para nós até o dia de hoje, né? Que esses 10 mandamentos, né? Que o Senhor pediu para colocar dentro dessa aliança, dessa arca, né? Aí tinha a vara de Arão, onde o Senhor confirmou que a família dele seria o sacerdote, né? A vara onde floresceu, né? E aí tinha um vaso com maná, onde o Senhor mostrou que eles comeriam de algo que nunca ninguém tinha comido, uma aliança que o Senhor fez com o Senhor. E o que isso o Senhor trouxe no meu coração, né? Que nós, né, somos esse tabernáculo, onde o Senhor quer habitar, e a nossa aliança é quem é Jesus, né? Que o Senhor nos deu, e essa aliança nós devemos guardar no Santo Santíssimo de dentro de nós, né? Porque nós precisamos estar preparados para receber, né, a pureza, né? Receber aquilo que o Senhor Jesus tem para nós, né? A lei do Senhor, nós precisamos estar preparados para receber e para cumprir a lei do Senhor, porque o Senhor, ele não habita em templo sujo, né? Em templo, né, que não deseja a mudança. Somos todos pecadores, né? Todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem a sua fraqueza. Para uns é mais fácil, mas para outros não. Algum determinado, né, assunto ou parte de pecado. Mas o Senhor, ele deseja que nós tenhamos um coração com vontade de ser mudado, com vontade de ser modificado. E o Senhor deseja, e o Senhor deixa na sua lei. E o que nos purifica? É a palavra. É a aliança que o Senhor nos deixou, de Gênesis a Apocalipse, que ao a gente meditar nela, ela vem como um rio de água que nos limpa e nos convence do nosso pecado. É através da palavra, porque a gente vai ler o que agrada e o que não agrada ao Senhor, né? Vamos fazer o que não agrada? Não. Vamos fazer o que agrada ao Senhor. E por que o Senhor deixou o que não agrada? Para servir de exemplo, né, para nós. Que a gente venha aprender com os erros dos nossos irmãos deixados na palavra, e que a gente venha ser forte, ser firme, ser fiel, né, para que o Senhor possa habitar e que Ele possa alcançar o santíssimo lugar que tem dentro de cada um de nós. Nós temos que nos purificar com a palavra do Senhor, e nós temos que manter essa aliança, né? Quando eu olho para a aliança que está no meu dedo, eu lembro a aliança que eu fiz com meu esposo. E quando eu olho para a Bíblia, e eu olho para a cruz, eu vejo a aliança que o Senhor Deus fez comigo e conosco, né? Através de Jesus. Essa é a aliança. Nós precisamos estar firmes e firmados nela, em Jesus, porque essa aliança, ela nos purifica, né? Porque dentro dessa aliança tem a lei do Senhor, tem aquilo que só o Senhor pode nos dar, que o mundo não pode, como o maná que eles receberam, que eles nunca ninguém havia comido. E o Senhor tem também uma novidade de vida que o Senhor tem só um particular para cada um aqui. Uma novidade que só eu posso receber, porque cabe a mim, e só vocês têm a receber. Mas o que nós precisamos? Estar no Santíssimo, né? Nos santificarmos mais, nos purificarmos mais, né? E não podemos deixar o pecado, né, nos condenar, porque o Senhor Jesus, ele morreu e ele levou sobre si as nossas enfermidades, que são os nossos pecados. Quantas vezes o Senhor ia curar alguém e o Senhor falava assim: perdoados estão os teus pecados, ou, né,
levanta-te, anda, né? Vai em paz, a tua fé te salvou. Porque o pecado, ele nos livra da morte, né? O pecado, ele nos livra de algo pior. E o Senhor Jesus, ele é puro. E ele quer que nós nos mantemos puros. Então, o Senhor, ele é bom demais, né? Ele deixou de Gênesis, Apocalipse, e ele pede que a gente faça conforme ele ordenou. Assim como Moisés foi fiel ao passar para Bezalel, né? Que fez a arca. E Bezalel foi fiel a cumprir o que o Moisés falou através do que Deus falou para ele. Assim, o Senhor deixou homens inspirados por ele para escrever a palavra, para que a gente possa também seguir. Que essa pessoa foi tão fiel de colocar aqui na Bíblia tudo o que o Senhor pediu, e a gente também tem que ser fiel em cumprir tudo que o Senhor deixou aqui. Dani, é fácil, não é? Como eu falei, eu tenho as minhas dificuldades, cada irmão tem a sua dificuldade, mas se a gente todos os dias, né, buscar e desejar o lugar santíssimo, nós conseguimos. Porque o Senhor não é homem para que minta, né? E Ele falou que nós faríamos obras maiores que a dele, nós seríamos maiores do que Ele, né? Porque Ele sabe que a palavra dele, ela purifica o ser humano como o fogo purifica o ouro. E eu recebo essa palavra e eu creio nela, né? E eu preciso ser purificada também, eu preciso ser limpa. E eu preciso todos os dias buscar o lugar santíssimo, né? Dentro da minha casa, na igreja, onde eu estiver. Que nós venhamos ser a imagem e a semelhança do Senhor aonde nós estivermos. Que nós venhamos refletir, né? Esse lugar e que as pessoas venham desejar estar nele através das nossas vidas. Porque assim como Moisés foi fiel, e o Senhor deseja que todos sejam, assim nós também devemos ser fiéis à palavra do Senhor, aos seus mandamentos, aos seus preceitos, aquilo que Ele gosta, aquilo que deixa Ele feliz, né? Nós não estamos aqui para agradar ninguém, né? Nós estamos aqui para cumprir a vontade do Senhor. E quando a gente cumpre a vontade do Senhor, eu ganho, a minha família ganha, a sociedade onde eu vivo ganha. Porque o Senhor transforma, né? Como eu falei da outra vez, aquele que roubava não rouba mais. Por quê? Porque foi purificado, foi transformado, né? Aquele que mentia não mente mais. Por quê? Porque conhece que a mentira não agrada ao Senhor, né? E a gente quer que o Senhor se manifeste, né? Através da nossa vida. E quando a gente chega nesse lugar íntimo, né, a gente não quer mais sair. Quem já conseguiu, né, como tem um louvor, né, quem já pisou no santo do santo sabe o que é e não quer deixar, né? Muitas vezes a gente acha, né, que pisou no lugar santo, que alcançou, né, que viu, né, a glória de Deus. E vem um vento e te derruba, é porque você ainda não descobriu. Mas quando a gente está firmado, que a gente alcança o lugar santíssimo, prova nenhuma, né? Tira a gente da presença de Deus. A gente pode até balançar, pode dar uma balada, mas a gente sabe que para onde eu irei, né? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. E onde a gente quer chegar? Na eternidade. No lugar santíssimo, onde o pecado não entra, onde o ladrão não rouba, né? Onde a traça não vai corroer nada, onde não vai ter morte, doença, briga, né? Eu falei para minha irmã que eu estava saindo da casa dela e descendo a rua, eu vi um casal de bolivianos brigando. E a moça desesperada gritando, eu quero separar, mas na língua deles, né? E ele xingava ela e falava, não, você não vai. Eu falei, Jesus, liberta essa alma, né? Que ela venha conhecer a tua graça, ela e a família dela venham ser liberta. Quantas pessoas vivem presas, sem alcançar o lugar santíssimo, sem saber o que é uma paz,
né? Sabe o que é paz? É estar tudo ao seu redor contra e você ter plena certeza que o Senhor vai agir. Isso é a paz. E nós que estamos em Cristo Jesus, nós sabemos e nós temos isso. Pode estar faltando o que comer, mas eu sei que o Senhor proverá. Nós precisamos ter essa certeza. E como a gente tem essa certeza? Meditando na palavra do Senhor, no Santo, no Santíssimo. Porque só Ele pode nos dar. Só Ele tem palavra de vida eterna para nós. Eu desejo, eu busco, né? E a gente precisa mais e mais, né? Buscar esse lugar santo, esse lugar íntimo, né? Que não é todos que alcançam, não é todos que conseguem. Naquele tempo só os sacerdotes podiam. Por quê? Porque é limitado. E hoje não é diferente. Às vezes a gente vê igrejas lotadas, mas poucas pessoas alcançou o lugar santíssimo. Poucas pessoas alcançou, né, a paz que excede todo entendimento. E nós temos que dar graças a Deus porque nós somos esses, né? Esses escolhidos, esses separados, né? Pro Senhor. E quantas vezes a gente faz algo até dentro da casa do Senhor que o Senhor não ordenou, né? O que você está fazendo é errado, não é errado, mas não está no plano de Deus, né? Não foi o que Deus te pediu para fazer. E a gente precisa entender. Moisés, ele entendeu tudo que o Senhor pediu para ele fazer. Talvez ele não entendesse o porquê naquele momento, né? Que o Senhor pedia tanto detalhe de cor, de tipo de tecido, né? De tipo de tinta, de tipo de madeira, tipo de ouro, né? Como que era para fazer, se era para derreter o ouro, se não era. Quantos detalhes o Senhor deu a Moisés e talvez na cabeça dele, né? Ele pensou, por quê, né? Por que púrpura? Por que rubi? Por que madeira? Por que tem que pôr argola? Por que tem que fazer um propiciatório para pôr em cima da arca? Mas ele foi fiel, né? Então nós temos que ser fiel ao que o Senhor nos pede. E a gente precisa sempre orar, pedir direção. Senhor, é para eu fazer? Senhor, é para eu ajudar? Até para ajudar nós precisamos orar, né? Senhor, é para eu entrar nesse serviço, é para eu sair, né? É para eu casar, não é para eu casar? A gente precisa estar na dependência do Senhor em todo o tempo, né? É para eu fazer esse curso, não é para eu fazer esse curso? Para quê? Para que a gente não venha sofrer lá na frente, né? Então a gente precisa pedir a direção e a resposta está aqui, na palavra. O Senhor fala conosco através da palavra, porque a tua palavra ela é viva, e ela é eficaz, e ela penetra, e ela conhece o nosso íntimo. E só o Senhor sabe o amanhã e o que a gente precisa. Se vai ser bom, se não vai, né? E a gente precisa entrar nesse lugar santíssimo para poder orar e saber que o Senhor vai responder. E esperar no tempo do Senhor. Esperar não é fácil, né? Eu lembro quando eu estava grávida do Pedro, já no último mês eu não aguentava mais, ia ser cesárea. E ele ia nascer dia 23 de agosto. Aí eu falei assim, não, doutor, pelo amor de Deus, não aguenta até dia 23. Aí ele falou assim, então tá bom, vou antecipar 2 dias. Vai nascer dia 21. Aí eu já fiquei toda feliz. Mas a vontade do Senhor foi dia 20. Estourou minha bolsa dia 20 e o Pedro nasceu dia 20. Então assim, não é o que eu quero, não é o que o médico quer, é o que o Senhor quer, né? Então, são essas coisas que eu falo, Senhor, dirige em tudo o que eu faço, né? Todo o tempo, em todo lugar. E nós somos esse tabernáculo e a gente deve guardar dentro de nós essa aliança, que é Jesus, que é a aliança entre Deus, né, e os homens, é o Jesus Cristo, né? E quando a gente pede a direção para o Senhor, Senhor, eu estou fazendo como o Senhor ordenou, como que eu sei, né, que é o que não é? Aí eu queria que os irmãos continuassem na leitura, no 34, que diz assim, ó, depois que ele terminou a construção, né, do tabernáculo e ele fez tudo conforme o Senhor ordenou, diz assim, ó, então a nuvem
cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Como que a gente sabe que o que a gente está fazendo está no centro da vontade do Senhor? Quando a glória dele se manifesta, quando aquilo que fazemos dá fruto, quando fazemos algo sentimos paz, alegria, desejo de fazer. Agora, quando a gente sente cansaço, eu não estou falando de cansaço físico, cansaço espiritual, você fala, né? Que o cansaço físico é normal, né? Mas o espiritual, você fala, não, Deus não está no negócio. Quando você não sente paz, quando as coisas não fluem, quando não há fruto, né? Quando você está fazendo algo que não há fruto, não há mudança, né? Quem cria filho aqui sabe, você tenta, aí você não consegue, porque não é daquele jeito, aí você muda a estratégia, aí você começa a ver a diferença. É assim as coisas do Senhor, né? A gente precisa pedir a direção de Deus e a gente precisa sentir paz naquilo que a gente faz. É qualquer coisa, é dentro da casa do Senhor, é lá fora, é no seu serviço, é na sua casa, né? Quantas vezes a gente se sente com raiva de cuidar do nosso lar? Por quê? Porque a gente está fazendo de algo errado, sem a motivação certa, como sempre o pastor fala, né? Qual a sua motivação de limpar a sua casa, de cuidar da sua casa? É o bem da sua família. Então, se você colocar isso na sua cabeça, fica mais leve, fica mais fácil, né? O seu trabalho, por que você está trabalhando? É só para ganhar dinheiro? Não. É para trazer um bem-estar para a sua família, para sustentar a obra do Senhor, né? Para fazer algo que você sonha. Isso tem que te trazer alegria. E na obra do Senhor, não é diferente, né? Por que você está fazendo a obra? Por que você está nesse ministério? Por que você está servindo desse jeito? A gente tem que perguntar e questionar o Senhor. Senhor, eu estou fazendo conforme o Senhor me ordena, né? Me traz resposta, né? Deixa eu ver, abre os meus olhos espirituais para que eu veja os frutos, para que eu veja a diferença, né? Muitas vezes eu me questiono e falei, Senhor, será que o ministério infantil é o meu ministério? Daqui a pouco vem alguém e fala, tia, eu orei, tia, eu li a Bíblia, tia, não sei o que, ou meu filho fala, mãe, você já me falou isso, nossa, mãe, é isso, e eu falo, Senhor, é assim que a gente, né? Mas a gente precisa pedir para o Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente veja, né, que o que a gente está fazendo é o certo. Amém? Se a gente obedecer o Senhor em tudo, né? Ou naquilo que, né, que cabe às nossas forças, né? Porque tudo é muita coisa, né? A gente só vai ser perfeito no céu. Mas naquilo que o Senhor nos ajudar e nos mover o nosso coração para aquilo, a gente vai ver essa nuvem nos cobrindo o tempo todo, de dia, e a gente vai sentir o fogo que vai aquecer o nosso coração, que é o fogo do Espírito Santo. Então a gente vai sentir, a gente vai ver que em todo tempo a gente está sendo guiado, a gente está sendo dirigido pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, né? E aí quando a gente achar que estamos fazendo, está dando fruto, a gente deve continuar, né? E a gente deve investir nisso. E quando a gente sentir aquele peso, ou aquela frustração, ou algo que a gente sente que Deus não está, a gente para, a gente ora, a gente, né, recalcula a nossa rota, né? Pede ao Senhor para nos ajudar em todo o tempo, porque o Senhor, Ele é fiel
para dirigir os nossos passos em tudo que a gente for fazer, em tudo. Porque o Senhor, Ele quer ser glorificado em tudo que fazemos, né? E a glória dEle precisa se manifestar na nossa vida através daquilo que a gente faz. Seja na escola, seja no trabalho, seja na igreja. A glória do Senhor precisa se manifestar. E a gente precisa começar a ouvir, ali vai uma mulher de Deus. Ali vai um homem de Deus. Porque a gente não ouve mais isso, né? A gente está muito aquém, né? De entrar nesse lugar santíssimo muitas vezes por conta disso. Porque as nossas atitudes, elas não estão condizendo com a nossa fé. E a gente precisa andar segundo a palavra do Senhor. Como diz lá em Salmos, né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a lâmpada. A lâmpada do Senhor é a palavra dele e ela é a luz para guiar a gente em tudo que a gente for fazer. Em tudo, em todo tempo, em todo lugar, em todo sentido da nossa vida, ela precisa ser guiada através da palavra. E aí o Senhor, né, deixou alguns versículos no meu coração para confirmar a palavra dele, que diz assim, quer ver no Deuteronômio 5, 29. Desejo do Senhor para nós. Ó, como que o Senhor diz, ó, quem dera, é assim até hoje, quem dera que eles, nós, estivessem tal coração que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias. Só de domingo? É só de quinta? Não, são todos os dias. Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. O Senhor fala, quem dera que nós tivéssemos um coração que temesse. Vamos orar, irmãos, a esse favor. Senhor, me dá um coração com temor, com amor à tua palavra, um coração para guardar os teus mandamentos todos os dias, em todo tempo, em todo lugar. Amém? Em Deuteronômio também, no 30, do 11 ao 14, diz assim, ó, porque às vezes a gente acha que é difícil, mas o Senhor diz assim, ó, porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir para que façamos? Porque esta palavra, esta aqui, ó, palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração para fazeres. Nunca ouvi nenhuma palavra, hoje foi a primeira. Essa é a palavra que vai ser o seu guia, que vai te direcionar. Aí amanhã você ouve outra, você já tem duas palavras no seu coração, na sua boca, para você seguir, para você cumprir. E assim vai. É fácil só ouvir e ir embora? É fácil. Mas que o que o Senhor quer que a gente cumpra. Aquele é quem mais dado, mais será cobrado. Eu serei muito cobrado, porque eu conheço a palavra. Os irmãos aqui também, que estão toda quinta aqui, vão ser cobrados, porque vocês conhecem a palavra. É para ter medo? Não. É para ter amor. Porque se o Senhor deixou, é por amor, né? É por amor a nós, é por amor à nossa alma, que Ele nos deixou todos esses mandamentos, todas essas instruções, esse guia de vida para mim e para você. É um guia que só nos traz paz, só nos traz bênçãos de geração a geração, né? O pastor Hernandes Dias fala assim, né? Que eu ande, que meu filho corra, que meus netos voem. Assim somos nós, né? Nós estamos andando, porque eu fui a primeira,
a ser convertida, o meu filho vai correr e o meu neto vai voar, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a vida de vocês. Aquele que foi o primeiro a se converter da casa, está andando, está caminhando, né? O segundo já tem que estar correndo. Por quê? Porque o primeiro já passou o bastão. O primeiro já ensinou, instruiu, andou no caminho. E o terceiro tem que voar. Porque vão ser dois ensinando o terceiro. Assim é a geração. O Senhor quer que a gente inculque os nossos filhos, né? Netos, bisnetos, a palavra do Senhor, para que eles voem. Para que a palavra do Senhor não venha a ser esquecida no coração de ninguém. Amém? E diz assim, ó, 1 João 5,3 disse assim, ó: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu amo essa palavra, porque muitas vezes eu falo, Senhor, é difícil cumprir isso. O Senhor me lembra dessa palavra: os meus mandamentos não são pesados. Se eu deixei, você consegue cumprir. Sozinho? Não. Com o Santo dos Santos. No lugar santíssimo. A gente precisa trazer à memória o que nos traz a esperança. E a gente também precisa trazer à memória o que nos tira a esperança. E trocar. E falar, Senhor, não, a tua palavra diz que os seus mandamentos não são pesados. E eu vou cumprir. E o Senhor me ajuda. Amém? Em 1 Samuel 15, 22, a palavra diz assim, ó: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. Quantas vezes a gente, né, quer se justificar fazendo um sacrifício, né? Ah, não, eu vou jejuar porque eu pequei ontem. Na verdade, é o contrário. Não vou precisar jejuar porque eu não pequei, porque eu obedeci. O Senhor tem prazer na obediência. A obediência, ela traz bênção. E a desobediência, ela traz maldição, consequência. E a gente precisa colocar isso na nossa cabeça e falar: Senhor, eu quero obedecer, me ajuda, porque os seus mandamentos não são pesados, né? Aquele que o Senhor deixou, né? O novo mandamento, eu vos dou, né? Esse novo mandamento anula os outros? Não. Ele só vem cumprir, né? Que a gente ame o Senhor acima de todas as coisas. Quando eu amo o Senhor, eu roubo, eu mato, eu adultero, né? Eu cobiço as coisas dos outros. Não. Quando eu amo o Senhor, eu obedeço. Então, a palavra do Senhor fala: ame ao Senhor, né? De todo o teu coração, de toda a tua alma, e ao teu próximo, como a ti mesmo, né? Quando eu amo o próximo, eu cuido, eu zelo, né? Eu ajudo, né? Eu faço aquilo que eu quero para mim. Essa é a palavra do Senhor, que a gente cumpra ela, de Gênesis a Apocalipse. Amém? E, para terminar, aqui, deixei. Em 1 João, capítulo 3, diz assim, ó: amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Que lindo, né? Deus e Jesus é um só.
E Jesus em nós, Ele deseja que nós venhamos ser um só. Porque quando a gente guarda a palavra dele, Ele está em nós e nós estamos nele, né? Então que nós venhamos ser como Moisés, cumprir as ordens do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Para eu cumprir, eu preciso conhecer. Para eu conhecer, eu preciso ler. E para eu entender, eu preciso do Espírito Santo. Porque, como diz a palavra, obrigado, Senhor, que ocultaste essa palavra aos sábios, né? E revelaste aos pequeninos. Nós somos esses pequeninos. Nós temos essa palavra. E o Senhor abriu os nossos olhos para que a gente venha entender, compreender e fazer a diferença em nós. Então eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, que essa palavra tenha falado ao coração de vocês e que, como eu tenho orado por esses dias, eu peço que os irmãos orem, que nós venhamos viver todas as promessas que o Senhor deixou na tua palavra, que nós venhamos viver, tomar posse de todas as promessas. Não somos perfeitos, somos falhos, mas a misericórdia do Senhor, né? Nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça. Então que nós venhamos tomar posse dessa graça, né? E saber, Senhor, em tudo posso, porque o Senhor me fortalece. Como? Através da palavra, todo o tempo. E eu quero agradecer de coração essa oportunidade. Essa palavra estava ardendo muito no meu coração, muito, muito, muito. E eu desejo muito ser como Moisés, né? Cumprir, né? Que o Senhor possa falar, a Dani não sei o que, cumpriu a ordem do Senhor. A Dani não sei o que, cumpriu a ordem do Senhor. Que vocês também possam tomar posse. Que vocês possam se alegrar no Senhor. O que é se alegrar no Senhor? Tá o errado aqui, você vir aqui e você falar, venci, consegui, glória a Deus, cumprir a ordem do Senhor. Amém? E quando errar, não desista, volte, tente de novo, né? Porque a graça é isso, é a misericórdia do Senhor que se renova todas as manhãs. Ontem eu errei, hoje eu não vou errar, em nome de Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade e louvo a Deus por tudo, por cada um e por essa rica oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus.